Eu acabei de colocar os meus filhos pra dormir e vim gravar esse vídeo, então perdoe minha cara. Mas vamos lá, se você tá indo na internet nos últimos dias, provavelmente você viu a notícia de um adolescente de 16 anos que assassinou o pai, a mãe e a irmã. Uma notícia muito triste que nos deixa muito sensibilizado, que nos impacta. Só que, para além do impacto da notícia em si, né, da situação, muitos veículos de comunicação decidiram trazer manchetes onde foi destacado o fato do adolescente ter sido adotado. Antes de serem assassinados de forma brutal pelo filho adotivo de 16 anos. E aí eu quero pensar aqui com vocês, gente, qual o sentido dos veículos destacarem o fato do adolescente ter sido adotado. Será que a imprensa está colocando a adoção como um fator determinante para o crime? Porque, para mim, é o que parece quando eles lançam títulos desse tipo. Ontem eu vi gente fazendo todo tipo de comentário sobre essa notícia. Alguns como, isso que dá colocar um homem desconhecido dentro de casa. Um homem desconhecido. E aqui eu vou abrir um parêntese, que segundo as informações que eu vi nas reportagens, esse adolescente foi adotado com 2 anos de idade. Então era um bebê ainda. Outros comentários que eu vi diziam, por isso que eu tenho medo da adoção. A gente não sabe o que vai vir no sangue dessa criança. E, gente, eu li comentários como esse num país que tem casos emblemáticos, super conhecidos, como o da Suzane von Richthofen, que arquitetou a morte dos pais. A gente também tem outro caso do Marcelo, que também a polícia fala que tem todas as provas que demonstram que ele tirou a vida dos pais, fora os vários e vários outros casos que existem nesse país. E aí eu quero saber de vocês, aonde a gente viu uma matéria escrita Suzane von Richthofen, filha biológica, arquiteta a morte dos próprios pais. Vocês nunca viram o fato dela ser filha biológica no título, porque ela ser filha biológica não foi um fator determinante para o crime. Nenhum desses filhos biológicos deixaram de matar os seus pais por serem biológicos. E no caso atual, o fato do adolescente de 16 anos ter sido adotado, em nenhum momento foi mencionado por ele que esse foi um fator determinante para que ele matasse a família. Se ele chegasse na delegacia e falasse, olha gente, eu matei a minha família toda porque eu fui adotado e eu me sentia tratado de forma diferente, e aí isso me deixava com raiva e eu matei todo mundo. Aí faria algum sentido a matéria mencionar o fato do que estava envolvido, porque existia um envolvimento do fato dele ter chegado por adoção com a motivação do crime. Ou se ele falasse, eu fui adotado contra a minha vontade, e isso me deixou revoltado e por isso eu fiz o que eu fiz. Teria sentido também ser mencionado o fato dele ter sido adotado. Mas o que ele relatou foi que ele estava com raiva por conta de um castigo aplicado e decidiu fazer o que fez. É claro que a gente tem várias camadas aí, provavelmente é um adolescente que deve ter algum transtorno psiquiátrico, falou que não se arrepende, etc. Mas isso poderia acontecer em qualquer formato de família. Isso não tem nada a ver com o fato dele ter chegado através da adoção. E, gente, ele não é filho adotivo. Ele é filho. Um filho que matou a própria família. Assim como os outros filhos mencionados. E, na real, gente, pra você encarar a ideia de ter um filho, você precisa entender que filho é roleta russa. A gente faz o nosso melhor, mas independente da forma que a criança chegou na família, essa criança pode receber o seu carinho, o seu amor e crescer e se tornar uma pessoa violenta. Claro que a gente sabe que as chances aumentam ou diminuem dependendo de diversos fatores, mas assim, não existe uma garantia. E outra coisa, o seu, o meu histórico genético familiar não é isento, não é purificado e etc, sabe? Até porque esse conceito de purificação, gente, ele beira a eugenia e faz com que, por exemplo, muitas famílias não aceitem quando uma criança nasce com algum tipo de deficiência ou transtorno, uma criança gerada biologicamente dentro da família. E aí, para encerrar esse vídeo, meu pedido para vocês é que se vocês virem por aí na internet matérias com títulos trazendo o destaque da criança ser adotada, por favor, rebatam essas matérias, comentem, perguntem nesses posts o que ser adotivo acrescenta na notícia. Perguntem por que esse fato está sendo mencionado.
E isso vale para todo tipo de matéria. Matérias também que não envolvem crimes. Porque aqui a gente é cheio dessas matérias. Por exemplo, filhas adotivas de Glória Maria. Quando a Gal morreu e as notícias falavam filho adotivo de Gal Costa. Era o filho da Gal Costa. São as filhas da... Não faz sentido esse adjetivo. Eles foram adotados, mas eles não são adotivos. Eles são filhos. Com os direitos de filhos, com os deveres de filhos, com tudo. E, sinceramente, como uma pessoa formada em comunicação, eu considero que os meus colegas de profissão deveriam se envergonhar e serem obrigados a se retratar em situações onde eles claramente disseminam informações que trazem discriminação em relação a crianças que passaram pelo processo de adoção, como se ter passado pelo processo da adoção fosse um definidor pro resto da vida delas, de quem elas podem ser, de como elas vão ser, de tudo de bom e de ruim que elas fazem na vida. Eu espero que os profissionais de comunicação se conscientizem e parem de trazer de forma desmedida essa informação, que muitas vezes não tem nada a ver com a notícia.